Olá pessoal, boa tarde a todos. Sejam muito bem-vindos à nossa live de hoje. Vamos aí aguardar só um minutinho enquanto o pessoal vai se juntando. Já já teremos a nossa convidada especial aqui conosco. Então hoje um assunto muito interessante a questão da Irlanda, né, é o nosso assunto de hoje. Se tu fazer uma faculdade na Irlanda, é um assunto muito interessante porque a Irlanda já é um país bastante conhecido pelos brasileiros que querem estudar no exterior, fazer principalmente inglês. Então é um país que já recebe muitos brasileiros, mas principalmente para aqueles que querem fazer um curso de idiomas, tá? E ao mesmo tempo querem trabalhar. É um dos poucos lugares do mundo que você tem essa possibilidade, tá? Só vou chamar aqui a nossa convidada. E já vamos entrar. Então, a Irlanda é um país que recebe, hoje deve ter cerca de 30 mil brasileiros na Irlanda, tá? E aí esses brasileiros estão lá principalmente para estudar inglês. Mas essas pessoas que querem fazer faculdade ainda no Brasil é uma coisa que não é muito conhecido pelo brasileiro, tá? Só um minutinho. Deixa eu ver aqui. Cadê a minha convidada especial? Não estou vendo ela ainda. Bom, mas enfim, enquanto a gente tenta conectar aqui, eu vou falar um pouquinho então sobre nós, tá? Para quem não nos conhece, que está entrando aí pela primeira vez na nossa live, a GoTessel é uma empresa especializada no auxílio para auxiliar brasileiros que querem fazer uma faculdade, seja nível de graduação ou pós-graduação no exterior. Nós fazemos todo o processo, tá? A gente ajuda você desde iniciar, desde procurar uma faculdade, tá? Até você entrar realmente na universidade, todo o processo, certo? E então a gente organiza toda a documentação para você, procura a faculdade e tal. Então esse é o nosso papel, pegar na sua mão agora, do momento que você define de repente fazer uma universidade, fazer você passando por todo o processo até você realmente chegar na universidade do seu sonho. E aqui está ela. Oi. Gente, com muito prazer e com muita honra que eu recebo aqui Sarah, a Sarah O'Sullivan. Não poderia ter um nome mais irlandês que Sarah O'Sullivan. Sarah, muito bem-vinda à nossa live. Tá? A Sarah representa o governo irlandês aqui no Brasil em programas de educação superior. E então, Sarah, eu já aproveitei aqui, eu já fiz a minha apresentação, então o que é a GoTessel, e prazer ter você aqui com a gente. Gostaria que você também se apresentasse, falasse um pouquinho do seu trabalho. E, gente, antes dela falar, já vou dizer aqui, ó, Sarah, super irlandesa, e dá uma olhada nesse português. Eu queria falar inglês do jeito que ela fala português. Tudo bem? É com você. Oi, Gavô, tudo bem? Boa noite. Muito obrigada pelo convite de participar nessa live com você. A última vez que eu vi você foi aqui na Irlanda mesmo, e estou temporariamente aqui na Irlanda. Se dá para ouvir alguns ovelhas aqui, porque estou no terreno do meu pai, estou num lugar bem rural aqui na Irlanda.
Eu sou representante de ensino superior do governo de Irlanda, com base no Rio de Janeiro. Meu papel é a promoção de nosso sistema de ensino superior. A gente tem mais de 30 faculdades na Irlanda, nós temos universidades, temos institutos de tecnologia e temos faculdades particulares. Temos mais de 5.000 cursos disponíveis em ensino superior. Como você falou no início, Gavor, e no início também eu quero parabenizar você. Eu já assisti vários lives de você. Eu sei que você é uma profissional muito sério, que você também começou sua viagem fazendo intercâmbio. Isso que levou você para esse papel importante que você tem agora com sua empresa. Então, parabéns pelo trabalho. Olha, a gente recebe muitos brasileiros aqui e somos, como você falou, somos um dos únicos países que deixar alunos trabalhar enquanto estudando. A gente é super importante, não só para ter dinheiro na bolsa, mas também para aluno pode ter mais contato com a sociedade, pratica seu inglês e assim nós temos uma economia que está crescendo muito rápido. 30 anos atrás, a Irlanda era um país muito pobre. A gente tinha... todos os nossos jovens tinham que sair da Irlanda, não tinha nada de oportunidade. A gente tinha um grande fuga de jovens. Fomos para os Estados Unidos, fomos para a Austrália, fomos para o Canadá em procura de trabalho. Hoje em dia, por causa do investimento, forte investimento nas últimas 3 décadas em educação, a gente mudou nossos currículos de ensino primário, secundário e ensino superior. Hoje em dia, temos um dos melhores sistemas de educação no mundo. A gente tem muito orgulho desse fato. A gente recebe agora, hoje em dia, alunos do mundo inteiro, não só para estudar com a gente, mas também para iniciar a carreira profissional, para ficar um tempo, se eles querem. Aluno estudando em uma das nossas faculdades, ele pode trabalhar part-time enquanto estudando, ele pode trabalhar full-time, 40 horas por semana, durante as férias dele, quer dizer, durante Natal, o mês de Natal, os 4 meses do verão, junho, julho, agosto e setembro, ele pode trabalhar full-time. Além de poder trabalhar, ele vai ganhar um dos salários mínimos mais altos da Europa, segundo salário mínimo mais alto da Europa. Então, ele fazendo faculdade, vamos supor, ele começa lavando louça no restaurante, uma coisa. O mínimo que ele vai ganhar é 10 euros, 20 centavos por hora, quase 60 reais por hora, fazendo trabalho mais básico. Então... Cara, deixa eu te interromper só um minutinho. Será que você consegue colocar o seu microfone um pouco mais perto? Certo. Será que você consegue fazer isso? Deixa eu ver. Está um pouquinho baixo. Tá. Eu tenho os velhos também gritando para jantar deles. Porque eu estou aqui na Irlanda, estou cuidando os bichos do meu pai, então é hora de jantar daqui a pouco para os velhos que eu perto. Dá para me ouvir melhor, Gavor? Agora está melhor. Ok, perfeito, perfeito. Eu vou tentar gritar um pouco também, falar um pouco mais alto também. Olha, as pessoas veem a Irlanda como destino para aprender inglês. Mas além de poder estudar inglês aqui, a gente tem muitas oportunidades para brasileiros. Eu conheço muitos brasileiros que chegaram aqui para estudar inglês, que tinham um objetivo muito claro. Eles quiseram uma vida nova num outro país. Então, em vez de ficar só na festa, eles focaram muito nos estudos. Depois eles entraram em faculdade e hoje em dia eles são gerentes aqui. Eles são gerentes em empresas de mídia social, eles são gerentes em setores do governo da Irlanda. O brasileiro, ele dá muito bem na nossa sociedade. Eu vejo assim, eles chamam as irlandesas, os brasileiros da Europa. Nossas culturas são muito similares. Por quê? A gente não leva a vida tão sério. A gente trabalha, a gente estuda, mas a gente também valoriza muito a vida social. O brasileiro, assim, não sei por causa da história, de luta que a gente tem na vida, mas o brasileiro... ele sabe inovar, ele sabe criar novas soluções. Por exemplo, durante o programa Ciências Sem Fronteiras, a gente recebeu mais de 3.000 brasileiros.
Quando a gente colocou esses brasileiros em estágios em indústria mesmo, e principalmente na área de computação, segurança de rede, as empresas enlouqueceram com os brasileiros, porque os brasileiros, assim, o que a gente quer? A gente quer pessoas inovadoras, a gente quer pessoas que podem criar novas soluções para problemas. Então, o brasileiro tem muita oportunidade aqui. A gente tem um leque de áreas que a gente tem falta de mão de obra qualificada. Irlanda, a economia crescendo mais rápido da Europa nos últimos 4 anos. A gente não para de crescer. A gente não somos. A Irlanda é base de inovação europeia de Facebook, LinkedIn, PayPal, Airbnb, Twitter, todas essas mídias sociais que a gente usa dia a dia. Eles têm a base de inovação europeia deles na Irlanda. Muitas da área de farmacêutica, área de biomedicina, são muito, a área financeira também. Agora, com o Brexit, tem muitas empresas saindo de Londres, vindo para cá. As empresas internacionais, eles crescem muito aqui. Eles têm que pagar salários bem altos para as irlandesas. A gente passou, quando a gente estava migrando para os Estados Unidos, a gente trabalhou com um salário de escravo, ganhando muito pouca coisa e mandando dinheiro de volta para a Irlanda, onde nossas famílias estavam passando fome. Hoje em dia, com o nível de qualificação que a gente tem, a gente exige salários altos. A gente tem o Human Development Índice de Desenvolvimento Humano das Nações Unidas. Em 189 países do mundo, a Irlanda está no 3º lugar. 16 anos atrás, a gente estava no 16º lugar. A gente, assim, essa índice está calculado em base de saúde, educação e salário, sabe? Então, na minha vida, eu vi, assim, na minha infância, eu estou aqui no terreno do meu pai, todo verão da minha infância, eu trabalhei 10 horas por dia aqui no terreno. Não tinha nada, assim, era uma coisa, um trabalho muito duro, ganhando muito, muito pouco. A minha geração, nosso governo lançou educação e ensino superior de graça para todo mundo. Minha geração, a primeira geração de irlandeses que todo mundo foi para a universidade. Hoje em dia, 82% da nossa população completou o ensino médio, 56% tem pelo menos graduação. Então, somos um país super qualificado. Essas empresas, eles, assim, desenvolvendo nossos currículos de ensino superior, a gente aprendeu que só teoria não dá. Quando a pessoa sai da universidade, eles têm que estar prontos para trabalhar. Então, a gente colocou muito estágio dentro dos cursos. A gente trabalha sempre com as empresas para ver o que eles estão querendo, quais são as capacidades que eles querem. Ok, você quer mais fintech? A gente bota mais fintech. Então, a gente está sempre desenvolvendo nossos cursos. Tem vários estudos que mostram que as empresas internacionais, eles podem fazer operações na Índia bem mais baratas por causa dos salários mais baixos, mas eles conseguem crescer muito aqui, mesmo pagando esses salários amplos, porque eles não têm que pagar para treinar os graduados. A gente já sai, a maioria dos nossos graduados, eles já saem da universidade com oferta de trabalho. Mesmo assim, a gente tem muito falta de mão de obra qualificada. Quais áreas? Engenharia civil, mecânica, eletrônica, enfermagem, arquitetura, farmacêutica. A gente tem muito falta de mão de obra qualificada. Essas empresas estão crescendo, eles precisam de jovens. Eu vejo também, Gabo, que muito brasileiro vem para a Irlanda, ele sai do Brasil, ele tinha emprego, ele foi demitido de uma empresa de engenharia civil, veio para a Irlanda, ele pensa, bom, eu fui engenheiro no Brasil, mas aqui eu sou imigrante, aqui eu vou lavar louça. Essa expectativa que eu tenho porque estou morando num país estrangeiro. Não é assim. Ele pode pensar em fazer uma coisa profissional aqui. Vamos supor, ele tem tecnólogo no Brasil. Ele pode vir para a Irlanda, ele pode ingressar na faculdade no 3º ou no último ano de curso de graduação. Então, depois de 1 ano de estudo, 2 anos de estudo, ele tem graduação da Irlanda e ele faz estágio, ele entra no emprego. Completando uma graduação, ele tem mais 1 ano para ficar no país. Completando uma coisa, vamos fazer um exercício legal aqui para a gente chegar nesses pontos todos aí, tá?
Então, assim, ó, só para vocês saberem um pouquinho de como é que a gente conhece a Sara e como é que a gente criou né, essa relação que a gente tem hoje de trabalho, é o seguinte. Então, a Sara representa um Education in Ireland, né, que é o órgão do governo que promove a educação na Irlanda. E vocês podem também sentar, mas, nossa, existe um órgão do governo para promover a educação na Irlanda? Sim, sabe? Isso é uma das coisas que eu fico assim, bobo, que o Brasil não tem esse tipo de coisa, sabe? O Brasil tinha que estar atraindo, sabe, pessoas para vir aqui, para compartilhar as experiências sabe, aprender e trocar esse tipo de, sabe, de experiências mesmo que as pessoas têm conosco. Bom, nós não temos. Aí, a instituição que a Sara representa fez um acordo com a Belta, né, que é o órgão brasileiro, né, a instituição brasileira de agências de intercâmbio, e eu me sinto extremamente honrado de ter sido convidado pelo governo da Irlanda, junto com a Belta, eu e mais algumas agências aqui do Brasil, para fazer uma visita técnica às universidades da Irlanda, que aconteceu agora no final de janeiro. Eu tinha uma visão completamente deturpada da Irlanda, não via a Irlanda como um destino interessante para a educação superior, eu realmente não tinha essa visão. E o motivo de eu estar aqui fazendo essa live com vocês hoje, gente, é porque realmente a minha visão mudou completamente. Nós visitamos universidades nas principais cidades da Irlanda, então nós visitamos em Dublin, nós visitamos em Cork, nós visitamos em Limerick, nós visitamos em... onde mais? Em Athlone, Galway, né? Então a gente visitou universidades, as principais universidades da Irlanda, nós visitamos aí nessa visita. E realmente foi incrível, né? As universidades, elas têm uma estrutura excelente, são todas universidades super bem ranqueadas, né? Então, por exemplo, se pegar o QS, que é um dos principais ranqueadores de universidades no mundo, praticamente todas as principais universidades da Irlanda estão entre as 300 melhores instituições do mundo. Existe mais de 30 mil, né? Então, realmente é um lugar incrível de trabalhar e de estudar, né? O povo realmente extremamente acolhedor, muito acolhedor, um povo alegre, divertido, como a Sara falou, existe uma similaridade muito grande entre nós e os irlandeses, o pessoal que gosta, assim, trabalha quando tem que trabalhar, mas se diverte quando tem que se divertir também, né? Que mantém tradições. Então, eu achei muito interessante. Eu acho que foi em Cork que um dia a gente... Aí, depois das visitas, a gente deu uma passada num pub e estava tendo, nesse pub, um encontro de estudantes das universidades da região que gostam das músicas tradicionais, que são lá seculares, cada um chega com o seu instrumento, com a flauta, violino e tal, todo mundo se reúne ali, tinha umas 50, 60 pessoas ali tocando seu instrumento e tal. E não estou falando dos velhos, eu estou falando da gurizada de faculdade que estava lá tocando esses instrumentos, o pessoal se divertindo. Olha, eu achei aquilo incrível, né? Então, realmente, pessoal, é um país que está acolhendo estudantes, porque, como a Sara falou, precisam de pessoas bem qualificadas, né? O país realmente está com a economia bombando e é uma oportunidade muito interessante, né? Então, eu queria fazer um exercício com você agora, Sara. Primeiro, eu queria imaginar que você, então, está naquele ponto de agora se interessar, e muitas das pessoas que estão entrando aí são pessoas com as quais nós já estamos trabalhando e realmente está nesse processo de escolher uma universidade. Resolveu estudar no exterior e agora está considerando a Irlanda tanto para uma graduação quanto para uma pós-graduação. Então, a Sara já mencionou que existem várias universidades, tanto públicas quanto privadas, onde o aluno pode estudar, que pode estudar praticamente qualquer tipo de
qualquer tipo de curso você pode fazer na Irlanda, né? Os cursos na área de tecnologia, de engenharia, estão realmente bastante em alta lá. Arquitetura também, bastante forte, né? Mas mesmo na área de business e tudo, realmente isso é um lugar muito interessante. Então, você tem ótimas universidades, então me ajuda aí, Sara. Então, eu diria, por exemplo, assim, Trinity College, né? Trinity College, que fica em Dublin, talvez a instituição, uma das mais antigas do mundo, inclusive, ela é de 1400 e alguma coisa, ou 1500 e pouco, assim, lindo lugar, bem no centro de Dublin, né? Então, é assim, a universidade mais reconhecida. Depois vem a University College Dublin, né? Que já é uma instituição mais recente, que veio junto com muitas outras nessa leva, né, que o governo implantou de universidades e tal, que é hoje a segunda principal universidade do país. Eu fico muito feliz de anunciar para todo mundo aí, inclusive para você, Sara, que nós, depois dessa visita, a gente aplicou vários alunos para essas universidades da Irlanda, e nós temos Pedro Verli, de Cuiabá, no Mato Grosso, que foi aceito na University College Dublin com 100% de bolsa. Uau! Que é uma coisa assim super disputada, e a gente ficou super feliz por ele, né? Sim. Mas aí tem a National University of Ireland em Cork, em Galway, né? A University College Cork, você tem a University of Limerick, né? Maynooth University também, ou seja, existem várias universidades top na Irlanda. Sim. Então, você tem ali várias oportunidades. E me diz uma coisa assim, Sara, em termos de valores, né? Aí você tem os institutos de tecnologia também, que também são instituições de graduação, ou seja, Travou. uma quebra aqui, tá? Mas você também tem os institutos de tecnologia, que também são instituições de graduação, ou seja, você pode fazer graduação, pós-graduação, doutorado, tudo nesses institutos de tecnologia, né? E assim, Sara, em termos de valores, quanto é que custa uma universidade? Eu tenho aqui uns valores até na minha cabeça, mas só para a gente informar assim, olha, tá, é ótima universidade, beleza, mas quanto é que custa estudar na Irlanda? Varia um pouco, Gavor, dependendo do curso, dependendo do tipo de faculdade que você escolhe. Você pode fazer um curso de graduação por 8.000 euros por ano num instituto de tecnologia. Inclusive, a gente tem vários institutos de tecnologia que oferecem bolsa pelo PIB do seu país. Então, o PIB do Brasil, só por ser brasileiro, você ganha desconto. Temos outro que oferece acomodação de graça, fazendo curso de graduação 8.000 euros por ano. Varia de 8.000 até 15.000, vamos dizer, mais ou menos. Ou mais tecnologia, mais laboratório, vai ser mais caro. Os artes liberais mais barato do que computação, por exemplo, ciência de computação, esse tipo de coisa. Mas engenharia, por exemplo, em Dublin, né, na University College Dublin ou na Trinity, vai ficar em torno de uns 20, mais ou menos, é um pouco mais, né? Esses que aqui tem muito laboratório e tal, fica um pouco mais caro. Mas mesmo assim, pessoal, se você for pensar, a gente está falando alguma coisa que varia entre 700 euros a 1.500, 2.000 euros por mês, né? Então, dependendo da universidade que você for no Brasil, você vai estar pagando mais ou menos a mesma coisa, né? E se você estiver, por exemplo, morando numa cidade, sei lá, Cuiabá, você estiver morando em qualquer lugar do Brasil e você tem que mudar para outra cidade do Brasil para estudar, você também vai ter custo de acomodação, alimentação e tal. Então, se você colocar na balança, em reais, quanto que custa para estudar
na Irlanda, ou quanto que custaria para estudar numa boa universidade particular no Brasil, você está falando mais ou menos dos uns valores bastante similares. E você tem Né? que lembrar Fora a também, questão de bolsa. você tem que lembrar também, Gabo, que assim, durante todo o curso eles podem trabalhar, eles podem fazer estágio e eles podem entrar no mercado de trabalho depois. Então, você vai fazer o cálculo olhando o base salarial depois da graduação, quando eles terminam o curso. Então, assim, o benefício O retorno do investimento, né, acaba sendo quer dizer, bastante alto, né? sim, Então, sim. gente, assim, tem várias opções de universidades, há um custo aí de 10 a 15, 20 mil euros no máximo de curso, mas, vamos dizer assim, para você morar, né, quanto é que é o custo de um mês na Irlanda, né, para você viver lá, para comer, para alugar um espaço. Eu sei que também varia de cidade para cidade. Se você pegar Dublin é mais caro, né? Mas se você Sim. for para outras cidades pode ser mais barato. Sim, sim, sim. Bom, assim, no interior é sempre mais barato. Depende se você quer um apartamento só para você ou se você quer dividir apartamento. Que alunos irlandeses, ele faz de 3 quartos, 4 quartos com outros alunos. Ele paga, se for no interior, ele pode pagar 300, 350 por mês. Se for no Dublin, pode ser mais 560 por alugar um quarto dentro de uma casa. Eles, assim, vai no mercado, o mercado está baratinho aqui. Eu choro quando eu volto do Brasil, entro no mercado aqui, porque as compras são muito baratas. Assim, vai na rua, quer tomar uma cerveja na rua, tá caro. Mas então, o que os alunos fazem? Eles fazem festinha em casa, tomam alguns em casa, depois vai sair para dançar um pouco. Então, sempre tem como economizar. Claro, o custo de vida é mais caro aqui, mas também os salários que eles ganham, mesmo fazendo subemprego, está bem mais amplo. Então, dá para sobreviver, dá para viajar para outras cidades na Europa baratinho durante os finais de semana, durante as férias. Temos empresas, tem Ryanair, uma empresa irlandesa que eles fazem promoções relâmpagos. Às vezes, você pode voar para Paris, passar final de semana lá, você paga 1 centavo para voo, 1 centavo, sabe? Então, você tem que ficar dentro das regras. É muito anúncio, também chato viajar com eles, mas dá para ir para Paris pagando 1 centavo para o seu voo. Então, é bem bacana mesmo. Mas, assim, nós temos cerca de 30 mil brasileiros na Irlanda, a maioria deles estão em Dublin. Eles pensam em Irlanda, pensam em Dublin. Tem muitas cidades no interior que o custo de vida é muito mais baixo. Não, todas essas cidades que nós passamos eu achei incríveis, Sim, né? sim, sim. Né? Galway, Cork, Limerick, todas essas cidades, nossa, uma estrutura muito legal, Sim. muito conectadas, né? Se você está numa cidade ou outra que não seja Dublin, mas vai ter um show, alguma coisa em Dublin. Cara, você pega um trem em 2, 3 horas no máximo você está em Dublin. Isso mesmo, né? isso mesmo. Então, eu aviso as pessoas pensar em outras cidades também, porque quando a gente sai do nosso país, da nossa zona de conforto, chega em Dublin, tem pessoa falando português ali, tem forró, tem samba, a gente vai, às vezes, juntando com coisa mais familiar. Mas se você está numa cidade que tem menos brasileiro, você vai fazer amizades com o irlandês, com o espanhol, com o italiano, com pessoas do mundo inteiro, que vai ser seus contatos profissionais aí para frente também. Então, beleza. Então, é isso. Então, você pode ir para a Irlanda, pode estudar a um valor razoável. Normalmente, as pessoas, então, tem que alugar um espaço para morar, precisam comer e tal, mas trabalhando lá, a maioria das pessoas consegue ganhar o suficiente, pelo menos para bancar o seu custo de vida, né? O seu aluguel e a sua alimentação. Isso é muito comum das pessoas conseguirem fazer isso. Uma outra coisa super importante, Sarah. Tem vestibular, não tem vestibular? Como é que você se apresenta para como é que você consegue uma vaga numa universidade da Irlanda? Ok, as universidades vão querer ver sua história escolar. Eles vão querer saber tudo que você tem feito. Se fez algum Olimpíada no Brasil, tem que mostrar tudo isso. Ciência em inglês também.
E a maioria da nossa se você só tem ensino médio feito no Brasil, a maioria deles vão pedir o Foundation Year, que é um ano preparatório para entrar no sistema universitário irlandês. Isso, então, Fala. pode continuar. Se for mestrado, você tem que também ter uma carta de intenção, carta de purpose. Então, os jovens, os que têm 14, 15 anos, que estão pensando em, de repente, estudar no exterior no futuro, seria muito bom, assim, fazer trabalho voluntário. Anota tudo que você tem feito. Você ganhou medalha, anota. Assim, começar a criar seu currículo agora, porque para entrar nessas faculdades, eles querem alunos inteligentes, eles querem alunos que vai dar bem nos cursos. Então, eles querem saber se você é um aluno sério ou não. Então, você pode ter feito muita coisa que você acha que não vale, mas pensa bem e use a oportunidade. Se tem nota baixa, aumente suas notas agora. Eles vão querer olhar sua história curricular ou escolar para ver qual tipo de aluno você é. Se eles acham que você é aluno que vai ser reprovada, eles não vão querer você. Eles querem alunos que vai dar bem nas provas, que são alunos sérios. Gente, presta atenção nisso aí, galera. Ó, você, Duda, que tá aí, que eu já vi, galerinha que tá principalmente no nono, no primeiro, né? Gente, vale a pena você se dedicar um pouco, manter as suas notas boas, porque olha só as chances que você pode ter na sua vida lá na frente. Pode até ser que decida ficar no Brasil, ótimo. Mas se for para o exterior, pô, entrar numa ótima universidade, com alguma bolsa, com alguma coisa, é espetacular. Isso, né? Assim, notas boas, tem muita faculdade que vai te dar bolsa automaticamente só para ter nota boa. Então, você, assim, você baixa o preço do seu curso automaticamente. A minha filha, ela está no 9º ano, ela tá aqui, está estudando, tal. Ela está muito preocupada. Mãe, eu não sei o que eu vou ser quando eu cresço. Quando eu era adolescente, eu não sabia o que eu queria fazer. Eu tenho irmãos e irmãs que fiz ciência. Então, eu pensei, eu vou fazer ciência porque todo mundo fez ciência, eu vou fazer. Comecei a fazer ciência, não era minha cara. Aí eu voltei e troquei de curso. Acabei fazendo ciências sociais, que era um leque de sociologia, política, economia, psicologia e tal. O que eu quero dizer com isso, Gavô? Eu aviso os jovens, adolescentes, pense nos materiais que você mais gosta. Não pense necessariamente, eu quero ser médico, eu quero ser engenheiro, porque às vezes a gente sabe. Pense nos materiais que você mais gosta. Gosta de ciências, mas não sabe qual área você quer entrar. Faz uma graduação de ciências geral. Primeiro ano você vai fazer leque de matérias na ciência. Segundo ano você vai focando em alguns, vai tirando alguns. Terceiro ano você vai diminuir de novo. Tem curso, você gosta de história, gosta de política, faz uma graduação em artes liberais. De novo, você pode escolher 4 materiais. Segundo ano, você vai tirar alguns e focando em outros. Então, tem muito... Mesma coisa em engenharia. Você pode fazer engenharia geral, que toca um pouco em mecânica, que toca um pouco em civil. E segundo ano, você já escolhe o que você quer. Então, você começa provando um leque maior e depois diminuir através dos materiais que você mais gosta. A gente tem mais sucesso quando a gente está fazendo matérias que a gente gosta. Quando sua mãe fala que está fazendo videogame, não tem nada, não tem um futuro em videogame. Tem curso, tem assim, software development, tem várias opções. Então, pensa, quais são os materiais que eu mais gosto na escola? Onde eu sou mais forte? Onde eu sinto mais confortável? Assim, a gente vai vendo qual seria o caminho certo para você. Então, assim, estão fazendo muito certo aquelas pessoas que já estão pensando nas notas, estão prestando atenção. Você já está fazendo o seu vestibular para uma universidade no exterior, né? Uma outra coisa que teve uma pergunta aqui, então quer dizer que uma pessoa que ela já é formada no Brasil em alguma coisa, ela pode tentar fazer uma segunda ou uma terceira graduação na Irlanda e, de repente, até aproveitando os créditos que ela já fez para diminuir o tempo do curso, né? Isso. Às vezes, eu faço muito feira no Brasil. A pessoa chega, eu quero fazer segunda graduação. E ele está pensando, eu vou fazer mais 3 anos, mais 4 anos de estudo. Não precisa.
Às vezes você pode ingressar no mestrado, às vezes você pode até entrar em outra área, que temos cursos Conversion Masters, que você é de uma área, você entra em outra área, você estuda 1 ano ou 2 anos. Também nos cursos de graduação tem Advanced Entry. Advanced Entry, eles vão olhar tudo que você tem feito até agora, principalmente nos institutos de tecnologia, eles vão ver onde eles podem encaixar você. Não adianta você repetir material que você já tem feito. Então, pode ser que você faz 1 ano na faculdade da Irlanda, você já sai com graduação da Irlanda, entendeu? No momento de fazer entrevista na empresa, a empresa não vai saber que você não tem feito os 4 anos. Eles só sabem que você tem graduação, entendeu? E uma outra coisa importante, Sara, que as pessoas precisam saber, principalmente aqui do Brasil, é o seguinte, então, por exemplo, se quiser... antes de eu entrar nisso, gente, então só a questão de timing. Vamos dizer que hoje você... então eu quero estudar na Irlanda. A aula lá vai começar em setembro, tá? Normalmente a maioria dos cursos começa em setembro, mas a gente precisa mandar os seus documentos, mandar o seu application, que a gente chama, a gente precisa mandar isso muito antes. Então, a maioria, né? A maioria das universidades vão pedir que seus documentos cheguem até eles até no final de março, no máximo, certo? Então, não adianta assim, chegar em julho e querer entrar na faculdade para começar em setembro. Dificilmente você vai conseguir fazer todo o processo para entrar na universidade naquele momento, né? Então, a gente precisa desse tempo, porque a universidade, como não tem um vestibular, ela tem que avaliar os documentos de todo mundo que está mandando, ela precisa de um tempo para dar, né, uma resposta, para dizer, não, você se adequa ao que a gente está pedindo aqui, então eu te aceito, eu vou te fazer uma oferta para você vir fazer uma faculdade aqui. Então, tem que cuidar dessas datas, até, no máximo, estourando o final de março, para a gente começar um processo para você entrar em setembro na universidade, né? E Sara, me diz uma coisa em relação ao visto. O que o aluno, quando é aceito numa universidade, decide ir para a Irlanda, ele precisa ter um visto antes? Como é que é esse processo de visto? Brasileiro não precisa de visto para entrar na Irlanda. Brasileiro tem... por favor, não precisa fazer nada disso. Quando você está no Brasil, você precisa fazer churrasco com sua família, sabe? Aproveitar sua família. Assiste filmes irlandeses para começar a acostumar com o nosso sotaque, que é diferente do sotaque da Inglaterra, graças a Deus, diferente dos Estados Unidos, graças a Deus. Nós temos nosso sotaque de falar, que nem Brasil e Portugal. Você tem jeito de falar português de vocês, a gente tem nosso jeito de falar inglês. Chegando na Irlanda, você tem 3 meses para cadastrar com imigração. Isso é super importante. 90 dias. Ou seja, eu chego no aeroporto com o meu passaporte e eu chego com a carta de aceitação da universidade. Isso. E provando que eu estou indo para fazer uma faculdade. Perfeito. Você, na chegada no aeroporto, você tem que ter a carta da universidade, você tem que ter passaporte, claro. Você tem que ter seguro de saúde também. A gente quer saber que, assim, se alguma coisa acontece com você, você tem direito a entrar no hospital, tudo e tal. Chegando lá, você tem 3 meses para cadastrar com a imigração. Você está querendo trabalhar? Então, faz esse cadastro com a imigração o mais rápido possível, porque quando você faz cadastro com a imigração, eles vão te dar, vai ter direito de tirar seu PPS. PPS é equivalente a CPF no Brasil. Então, você precisa disso para começar a trabalhar, para começar a ganhar seu salário. Quem vai morar no capital, quem vai morar em Dublin, porque, como eu falei no início, nossa economia está crescendo muito rápido. A gente está recebendo não só muitos alunos estrangeiros, mas o Google está contratando muitos estrangeiros, o LinkedIn está contratando muitos estrangeiros. Tem muitos estrangeiros chegando, principalmente em Dublin, capital. Então, quem quer morar em Dublin tem que marcar horário com imigração. Você tem que entrar no site da imigração antes. É a única coisa que tem que fazer antes de sair do Brasil. Você tem que marcar horário com a imigração. Tem que fazer isso com antecedência de pelo menos 10 semanas, porque tem muita procura para poucos horários. Então, é um pouco dor de cabeça ter que sentar no computador para vários dias para tentar assegurar esse horário com a imigração.
Se vai morar em outra parte do país, não precisa fazer isso. Simplesmente chegar na Irlanda, vai na delegacia, onde tem imigração, e vai cadastrar com imigração. Quando você chega na imigração, eles vão querer ver aquela carta da escola, ou da universidade, da faculdade também. Eles vão querer ver um extrato bancário mostrando que você tem 3 mil euros no banco. Pode ser no Banco Brasileiro. E esses 3 mil euros, eles têm que, pode ser um dinheiro que esteja o equivalente a 3 mil euros no Brasil? Isso, ou tem que levar em espécie, abrir uma conta e depositar isso lá? Não anda com espécie, por favor. Nunca uma boa ideia. Na Irlanda, a gente não tem muito problema de crime. A gente não tem 12º país mais seguro do mundo. Mas ninguém deve andar com 3 mil euros na bolsa. Por favor, alguma coisa acontece, você fica na mão. Não, você tira um extrato no Brasil com valor equivalente a 3 mil euros para mostrar para a imigração. Por que esse 3 mil euros? O governo da Irlanda quer saber que você tem condições de pelo menos pagar seu aluguel, pagar suas contas para os primeiros 6 meses. A gente calcula 500 euros por mês para os primeiros 6 meses. Vai fazer curso de graduação de 3 anos, 4 anos. Primeiro ano, você mostra 3 mil euros para a imigração. Segundo ano, você não mostra mais. Não mostra mais. Isso é a primeira chegada, porque a gente sabe, você vai estar trabalhando. A gente não vai importar mais. A gente só quer saber, no momento de chegada, você tem lugar para ficar, você tem condições de pagar suas contas, porque a gente não quer, assim, pessoas passando fome, nada disso no país. Também, isso é ótimo. Se você cadastra com a imigração, você tem que pagar 300 euros para sua identidade, para aquele processo de cadastro. Aí eles vão te dar um cartão de identidade que vale 1 ano. No final do ano, você volta, você renova, você paga mais 300 de novo. Mas você não mostra esses 3 mil euros no banco de novo. Terminando sua graduação, você pode entrar no Third Level Graduate Program. Quer dizer, o governo... Quando você está estudando, você pode trabalhar até 20 horas por semana durante o ano letivo, até 40 horas durante as férias. Mas quando você termina sua graduação, trabalhando integral com a ideia, propósito de você entrar na vida profissional. Você conseguindo um emprego, ou a empresa vai pedir um visto de trabalhador para você. Você já pagando impostos integrais para 5 anos depois do seu curso, você pode pedir naturalização. Faz mestrado na Irlanda, você ganha mais 2 anos para ficar no país. A gente quer... Então é assim, então você faz, o aluno brasileiro, então, ele saindo, terminando o ensino médio, vamos começar com o ensino médio. Então ele termina o ensino médio, vai para a Irlanda, a princípio ele tem que fazer 1 ano de foundation, que é um curso de preparação, é sua adequação para você entrar efetivamente na universidade, e depois o curso universitário ele dura 3 anos, na sua grande maioria. Alguns pode durar 4 anos. Durante esse período, o aluno pode trabalhar 20 horas por semana ou 40 horas no fim de semana. Nas férias, né? Nas férias. Por favor, a gente tem uma coisa muito forte aqui na Irlanda, que é o programa Erasmus, programa da União Europeia. Então, muito legal, muito legal. Fazendo curso de graduação na Irlanda, ele pode passar um semestre na França, na Espanha, na Itália, num país europeu com financiamento da União Europeia. Essa faz uma parte integral de muito curso. Isso é muito legal. Ele tem esse interesse, isso é muito legal. Sabe? Com financiamento da União Europeia, pagando pela experiência. Então, bem bacana. Ou seja, você está estudando na Irlanda e você pode sair durante um semestre para fazer o seu curso numa universidade na Itália, em qualquer lugar da Europa, usando esse sistema de Erasmus, que é inclusive financiado pelo próprio governo europeu. Gente, isso é muito legal. Isso é muito legal. Beleza, aí terminou seu curso superior, você pode ficar mais 1 ano. Depois desse 1 ano, você deveria voltar para o Brasil ou começar um mestrado. Sim. Se começar um mestrado, é 1 ano, né?
É um ano de mestrado. Tem alguns mestrados que são de 2 anos, mas a grande maioria são de 2 anos. Tem muito aluno que De sai... um ano, né? Oi? É, a maioria de um ano, Maioria o de mestrado, né? favor. Mas, Uhum. assim, muitos alunos saem de graduação, eles já entram em emprego, eles já entram no mundo de Uhum. emprego e eles, assim, podem querer fazer mestrado, mas não é necessário, entendeu? Quem faz mestrado, depois do mestrado, eles têm 2 anos que eles podem permanecer no país. Uhum. Limitação, pode trabalhar full time, mas, assim, uma dica, esses 2 anos que pode ficar depois do mestrado, primeiro ano automático. Segundo ano, final do primeiro ano, você tem que ir para a imigração e pedir, você tem que mostrar que realmente estava procurando trabalho. Então, quando você termina o mestrado, quando você está mandando seu currículo para sei lá onde, fica com a nota tudo para poder mostrar para a imigração. Realmente, eu estava correndo atrás. A gente quer, jovem inovador, jovem que quer fazer parte da nossa economia, seja bem-vindo, fica aqui até você quer voltar naturalmente para o Brasil. Jovem que só quer Uhum. fazer festa, depois de um ano, já É. volta para casa, sabe? Uhum. Quantas pessoas que estão tentando decidir entre uma faculdade e outra, uma cidade e outra, seria muito bom, além de olhar conteúdo dos cursos, porque engenharia civil, arquitetura, conteúdo varia de um para o outro. Então, entra para ver conteúdo do curso, veja qual é a taxa de empregabilidade nessa universidade, onde os graduados desses cursos de 2 anos atrás, onde eles estão hoje, onde eles estão trabalhando Isso, hoje. isso é uma coisa super importante também, que você mencionou a questão da taxa de empregabilidade, Uhum. né? Eu fazendo esse processo, principalmente do Pedro Verles, esse menino que foi aceito aí com 100% de bolsa, a University College Dublin, por exemplo, de todas as universidades do mundo, é o número 74 em empregabilidade, ou seja, de 30 mil. Voltou. Oi, desculpa aí. Então, aí eu só estava falando que a University College of Dublin. Oi, voltou. Oi, oi. Opa, deu uma enrolada no nosso sinal aí, tá? Bom, então pode falar. Você estava falando da empregabilidade, que é super importante. Muitas universidades entre as com maiores índices de empregabilidade, né? Saiu da universidade, já está empregado. Gavô, tem um estudo que o governo fez em 2017. A gente analisou onde estava todos os graduados das nossas faculdades um ano depois do curso. 4% deles estava desempregado. A maioria estava em emprego ou continuou estudando, sabe? Então, só 4% que estava desempregado. Então, a gente tem taxa super alta de empregabilidade depois dos cursos. Mas seria interessante para o brasileiro, os seus clientes, lá no Brasil no momento, pense quais são os seus objetivos. Você quer trabalhar em qual área? Então, além de olhar a universidade, olhar para ver quais são os parques tecnológicos perto da universidade, os polos de indústria, onde ficam os polos de indústria? A área de TI fica perto de Dublin, a área de farmacêutica fica mais em Cork, a área de aparelhos médicos fica mais em Galway. Então, tem esses polos tecnológicos também. Ver se o curso oferece estágio. Eles vão arranjar estágio para você ou você tem que arranjar. A maioria deles vai para você. Todas essas questões ajudam você em escolher onde você quer estar. Uma outra coisa super importante, Gavô, tem os estágios oficiais dos cursos, tem possibilidade de trabalhar part-time, ganhando dinheirinho
curso, mas nada impede você também vai bater nas portas das empresas, vai bater nas portas das institutos de pesquisa. Eu sou fulana, eu estou querendo experiência na minha área, tenho oportunidade? Não. Mas pode ser, sempre vai falar não, porque eles não têm orçamento, uma coisa. Não, mas pode ser uma coisa sem remuneração. Eu não estou falando que todo mundo tem que trabalhar de graça, nada assim. Mas quando a gente está querendo encher nosso currículo com experiência relevante, a gente faz uns 3 horas. É um investimento, né? É um investimento para uma coisa que pode te gerar um ganho muito maior depois. Às vezes, trabalhar um meio ano de graça ali vai fazer o seu currículo levantar e depois você recebe os benefícios. Pode ser um tarde por semana que eles trabalham na empresa. Sim. A empresa vai pedir, no laboratório vai pedir, ele lava a louça no laboratório. Aquelas tarefas que ninguém quer fazer. Mas é importante que você tenha pé na porta. Você já entrou, você tem contatos. Quando essa empresa ou amigos deles estão contratando, eles vão olhar, tem aquela brasileira, nossa, ela quer muito aprender, ela quer muito aproveitar. Então, está na sala de aula, pergunta coisa ao professor. O professor tem que saber quem você é. Pensa, esse investimento para sair do Brasil não é pouca coisa. É um grande investimento para vocês e sua família. Vai mudar a sua vida completamente. Mas sempre pensa, o que eu posso fazer para encher meu currículo? As faculdades também toda faculdade tem programa de voluntariado também. Tem muitas oportunidades de trabalhar com pessoas carentes na sociedade aqui. E as universidades vão te dar certificações dos horários de voluntarismo que você tem feito. É tudo networking, é sempre assim. Você pode ser uma pessoa muito tímida no Brasil. Você pode ter não sei o que no Brasil, no Cuiabá, não sei onde você está. Mas você sai do país, você vai para outro país, ninguém te conhece. Então, a oportunidade de ser o que você quer ser na vida. Abre a boca, grita, dança. Mas cria oportunidades, bate nas portas. O Brasil é um país bem burocrático. A Irlanda não é. Você quer uma coisa aqui, bate nas portas, bate nas portas. E isso vai coisas... as pessoas têm que saber quem é você. As pessoas têm que saber que você quer uma coisa além, que você está procurando oportunidade. E a oportunidade aqui tem muito, muito mesmo. Muito legal, muito legal. Viu, Sara? Nós temos ainda 10 minutos, então devagarinho a gente já tem. Complicada, mas vamos lá. A gente tem mais uns 10 minutinhos aí, Sarah. Então, pessoal, se vocês tiverem alguma pergunta, alguma coisa para mandar, mandem agora, enquanto a gente vai aqui dando um finalmente na nossa conversa, tá? Então, gente, só para dar um summary assim rapidinho, Irlanda, excelente qualidade de ensino, excelente qualidade de vida, ótimas oportunidades de trabalho também, durante e após o curso, cursos com valores bastante competitivos a nível internacional, mesmo nas universidades mais bem ranqueadas. Não precisa visto de entrada, não precisa vestibular e nem precisa nada, você vai mandar o seu currículo e tentar uma vaga, né? Os cursos duram aí de 3 a 4 anos, se você depois quiser fazer uma pós-graduação é mais ou menos 1 ano, e, enfim, excelente. Gabor, assim, a Irlanda beneficiou muito nossa entrada na União Europeia. A gente tem laboratórios assim, nível super alto. A gente tem nas universidades, tem acomodação dentro do campus. Tem bibliotecas maravilhosas, tem piscina tamanho olímpico, tem academia gratuita para alunos internacionais, tem muitos recursos, tem farmácia, tem loja, tem restaurantes, tem tudo isso dentro da universidade. São cidadezinhos. Indico o brasileiro chegando na Irlanda,
primeira coisa que você tem que fazer é comprar bicicleta, porque cidades são pequenas, você pode fazer tudo na bicicleta. Às vezes, quando alguém está perguntando essa pergunta sobre passaporte europeu, muito obrigada por perguntar isso. Pela imigração, quando você entra com seu passaporte europeu, você vai ser considerada cidadão da Europa. Mas para ter benefício de tuição reduzido, você tem que estar pagando, tem que ter pago taxas ou impostos na União Europeia para 3 dos últimos 5 anos. Essa tuição reduzida é benefício para quem já pagou impostos na União Europeia. Então, as universidades vai ver você como brasileiro ainda, mas pode entrar com seu passaporte europeu. Você não tem restrição de número de horários ou de horas que pode trabalhar semanalmente. Então isso é super importante, realmente. Então, assim, para você conseguir pagar um valor diferente por causa do seu passaporte europeu, você já tem que não só ter a cidadania, mas você tem que ter comprovado uma residência na Europa de em torno de 3 anos, né, demonstrando que você pagou imposto durante esse período. Mas é uma vantagem, obviamente, né, as restrições de entrada são mínimas, a possibilidade de você poder trabalhar o quanto você, né, puder, né, durante esse período também é uma vantagem bastante grande para quem é europeu. Não, muito bacana, gente. Olha, eu fiquei assim bastante feliz com essa ida minha para a Irlanda, justamente por ter visto que o país está querendo levar alunos de qualidade para as universidades lá através de agências como a nossa. Então, assim, imagina, nós fomos convidados pelo governo, não foi assim, eu cheguei na Irlanda e saí batendo nas portas das universidades e me apresentando, não. Né, foi a Sarah, né, através da instituição, falando, olha, universidades, essas instituições lá do Brasil estão aqui prontas para trazer excelentes alunos para vocês. Então, elas estão muito ávidas e querendo muito ter bons alunos brasileiros. Então, vocês que estão assistindo, só por vocês já estarem assistindo, vocês já demonstram que vocês são alunos interessados, pessoas que realmente teriam um perfil para ir para universidades como essas universidades na Irlanda, tá? Então, Sarah, eu queria muito agradecer demais a sua presença aqui com a gente hoje. Você tem dado um apoio muito grande da gente continuar com essas conexões que a gente está tendo, né, com as universidades que a gente visitou lá, assim, sempre tirando dúvidas minhas, dos alunos, e eu te agradeço demais por isso. E eu deixo com você para você também dar as suas últimas considerações. Olha, gente, primeiro, Gavô, muito obrigada pelo convite. Foi um grande prazer vendo você, falando com seus clientes. E, assim, para quem já fez intercâmbio, você tem uma ideia, mas para quem não fez intercâmbio até agora, sua vida vai mudar. Você vai entrar no avião cheio de ansiedade, como vai ser. Você vai mudar como pessoa, como ser humano. Suas capacidades pessoais vão mudar, você vai madurar. Você vai ter capacidade, vai aprender, fazer muita coisa, seu salário vai ampliar, sua vida nunca vai ser igual, independente de onde você escolhe estudar. Mas eu sei que na Irlanda você vai ser muito acolhido. As escritórias internacionais têm equipes inteiras prontas para te receber, vai fazer churrasco com você, vai ensinar você dança irlandesa, futebol irlandês, que é bem diferente. Pode pegar bola no mal, né? Futebol irlandês. A gente só campeões no mundo no futebol irlandês. Não, tem muita coisa que a gente vai fazer. A gente quer pessoas felizes, a gente quer alunos felizes. A gente não quer... Agora no Brasil, estuda tudo, mas quando você chega aqui na Irlanda, vai continuar estudando, mas não fica na biblioteca 24 horas. Você tem que ter uma vida social também, tem que fazer amizades, tem que ser feliz. Então, a gente tem muito apoio para ajudar você a fazer amizades. E ser feliz. Pessoas felizes têm mais sucesso na vida. Isso é uma outra coisa muito importante, é o apoio que as universidades dão para os alunos internacionais, que realmente é uma coisa muito importante. Sim. É isso mesmo. Então, gente, muito obrigado, Sarah, mais uma vez. Muito obrigado a todo mundo que participou aí conosco. E
qualquer outra dúvida, por favor, entre em contato, manda uma mensagem para nós, a gente né, soluciona qualquer dúvida que você tiver aí, estamos prontos para lhe ajudar a ir para a Irlanda ou para ir qualquer outra parte do mundo, tá bom? Então, Sarah, mais uma vez, muito obrigado. Aproveita o seu dinner aí com a família. Um beijo para você e um beijo, pessoal. Obrigadão. Até mais. Obrigada. Tchau, tchau.